as long as stars are above you, longer if I can. How long will I need you? As long... Olá, amados, a paz do Senhor. Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos lá, gente, falar um pouquinho aqui sobre o deixar ir. Como eu já falei inúmeras vezes aqui nesse canal, em vídeos, em áudios, certo? Em várias outras fontes. O deixar ir, gente, há muitas pessoas que acham que o deixar ir é simplesmente eu deixar de ligar, certo? Ligar para o meu marido, para minha esposa, deixar de ver as coisas nas redes sociais, deixar de ver as redes sociais do cônjuge, certo? Não ir atrás mais, certo? Não ligar mais. Não é isso, gente. Deixa aí, quando a gente fala deixa aí, o deixar aí é no coração, certo? Essas coisas é preciso fazer? Mas isso aí qualquer pessoa pode fazer. Qualquer pessoa, até uma pessoa com raiva, com ódio, deixa de fazer isso, certo? Magoada, tá transtornada, deixa de fazer isso, certo? O deixar ir, ele é no coração, gente. Ele é no coração, certo? E não adianta você deixar de fazer essas coisas aí, que eu falei aí no início, de deixar de procurar, de ligar, de ver as redes sociais da pessoa, certo? Porque Deus, nosso Deus, ele conhece a intenção do nosso coração. Ele sabe claramente o que é que se passa no coração da gente. Não adianta enganar a Deus, certo? Porque se o seu foco, né, é o seu marido, não adianta deixar ir, certo? Se o seu foco é o marido, é o casamento, é tudo isso aí, você não, simplesmente não deixou ir. Simplesmente não deixou ir, certo? Porque você continua idolatrando seu marido, continua idolatrando sua esposa, seu casamento, certo? Continua idolatrando no seu coração. Você deixou de fazer essas coisas, mas no seu coração há essa idolatria, há essa dependência, né? Essa dependência que você tem do seu marido, do seu casamento, é o que faz você idolatrar, você focar. Então você tá focada, idolatra seu cônjuge, idolatra seu casamento, e isso você já não percebe que você está idolatrando, certo? E Deus odeia, gente, a idolatria. Deus odeia a idolatria, certo? Deus odeia a idolatria. E você continua nessa mesmice. Por isso que muitas pessoas continuam no deserto, rodam no deserto. Elas vivem ali porque elas não tomam uma posição, certo? Por quê? Porque o foco das pessoas é sempre o marido. No dia que você desfocar do seu marido, no dia que você deixar, né, de olhar só para o seu marido, para o seu casamento, você desfocar, certo? E olhar para Deus, aí sim você vai ter deixado o ir, certo? No dia que você realmente viver para Deus, certo? Buscar a Deus de todo o seu coração. Por isso que ele diz, buscar em primeiro lugar o reino dos céus. No dia que você verdadeiramente buscar a Deus de todo o seu coração, quando o seu esposo, o seu casamento não for mais, certo? O rei da cocada preta, né? No seu coração, aí você vai ver as coisas acontecerem para você. Aí você vai ter deixado ir, certo? Porque o deixar ir é no coração, meus amados, certo? O deixar ir é no coração. O deixar ir é abandonar a idolatria que você tem pelo seu marido ou por outras coisas, né? Porque tem pessoas que têm idolatria por outras coisas, você sabe lá, certo? Enquanto vocês não fizerem de Deus, verdadeiramente de Deus, certo?
ali o princípio, né, de tudo. Enquanto Deus não for prioridade na sua vida, se você ainda faz seu marido de prioridade, sua esposa, seu marido, então você ainda não aprendeu a deixar o ir. Ainda não aprendeu a deixar o ir. O deixar ir, gente, é no coração. Bote uma coisa na sua cabeça. O deixar ir é no coração. Volte-se de verdade para o Senhor. No dia que você se voltar de verdade para Deus, certo? E tirar o seu marido, a sua esposa, do centro do seu coração, aí sim você deixou o ir. Aí sim você aplicou o ir. Mas o ir, deixar o ir, gente, é simplesmente dentro. É a mudança de mente, né, que a gente chama de metanoia. Mudança de conduta, de mente, de tudo. Certo? Mas enquanto seu marido for o foco, enquanto seu marido ou a sua esposa for o centro, fazer, deixar de procurar, isso aí é fácil. Isso aí é fácil. Tem muita gente que não fez nada disso aí, porque já não é da índole dela. Não é do caráter dela ficar correndo atrás, indo atrás. Isso aí é a coisa mais fácil. Isso aí não foi o difícil. Digo pra vocês, na minha situação, isso aí pra mim não foi difícil não. Porque eu nunca gostei de correr atrás, de ficar ligando, ficar vendo coisa. Então isso aí pra mim foi a coisa mais fácil. Né? O negócio é no coração, gente. O negócio é deixar aí no coração. É deixar aí aqui, tirar, né? Tirar o marido, a esposa, do lugar que pertence a Deus. Certo? É isso aqui, deixar ir, é tirar o seu marido, a sua esposa ou outras coisas, certo? Que não agrada a Deus, que está tomando o lugar de Deus. Quando você aprender isso aqui, aí as coisas vão mudar para você. Certo? Aí as coisas vão mudar para você. Enquanto isso não acontecer, vocês vão ficar girando, entrando, saindo. Você vai fazer aniversário aí no deserto, vai fazer tenda, certo? Tem pessoas que fazem tenda, tem pessoas que fazem aniversário no deserto, né? Porque entrando, saindo, né? Às vezes, meus amados, deixa eu dizer uma coisa para vocês, às vezes só tá faltando isso aqui, tirar, né, o foco do marido. Às vezes só tá fazendo isso para Deus fazer uma coisa tremenda na sua vida. Certo? E aí fica ali, ó, rodando no deserto, rodando. Certo? Então, aprenda uma coisa. Aprenda que o deixar ir, primeiramente, é no coração. Essas coisas aí, automaticamente, você vai fazer elas. Automaticamente essas coisas, deixar de ligar, deixar de procurar, deixar de ver as redes sociais, deixar de querer saber da vida do... Isso automaticamente acontecerá quando você tira de verdade, deixa o ir de verdade no coração, essas coisas aí se tornam algo automático. E você vai fazer isso sem esforço nenhum, certo? Vai deixar de fazer essas coisas, de procurar, de querer saber da vida do outro, automaticamente, porque você não vai sentir vontade. Quando você, certo, deixar o ir no coração, o que é que acontece? Quando você vai deixar o ir no coração, você não vai mais sentir vontade de querer saber nada do outro, certo? Automaticamente, é isso que acontece. Você não vai querer saber nada da vida do outro. Por quê? Porque a sua visão agora é Deus. Você quer saber só de Deus. Certo? Né? Então veja. Então você agora, isso vai vir como automaticamente, porque você realmente não vai sentir vontade, desejo de ligar, desejo de querer saber da vida do outro, o que está acontecendo na vida do outro, se tá aí, se tá rico, se não tá rico, se tá com outra pessoa, se não tá com outra pessoa, você não vai querer saber nada da vida do outro. Certo? Isso automaticamente acontece. Então, automaticamente você vai deixar de ligar, de procurar, de correr atrás, de ver redes sociais e outras coisas mais. Certo? Mas aprenda uma coisa aqui, que o deixar ir é
no coração. A sua mudança de mente, certo? Deixar ir é uma mudança de mente. O coração da gente, né? Não é esse coração que bate no nosso peito, que bombeia sangue, não, gente. Certo? O coração da gente é a nossa mente. Certo? É a nossa mente que pensa, que raciocina, certo? Que muda, certo? É a nossa mente. Então, é a mudança de mente, certo? É desfocar da coisa errada para focar na coisa certa, certo? Nas coisas certas. Desfoque das coisas erradas e foque nas coisas certas, certo? Aí você vai aprender a deixar o ir. Quando você viver de forma, certo? Que nada prenda você, que nada ocupe, que nada, certo? Prenda você daquilo dali, entendeu? Então aprenda isso aqui. Deixar o ir é no coração, ou seja, na mente, certo? Né? Para quem tornou o cônjuge, certo? Uma pessoa ali, a dependência, né? Dificilmente, né? A pessoa não consegue deixar da noite pro dia. Principalmente para quem é dependente de um marido, dependente da esposa. Então tem que tratar essa dependência. Quando você tratar essa dependência, você vai ficar mais fácil você deixar ir. Agora, para quem é doente de dependência do marido, da esposa, precisa tratar essa dependência. Enquanto for dependente desse marido, dessa esposa ou desse casamento, né? Então, aí, né, vai ficar difícil você deixar ir, certo? Porque existe esse empecilho aqui. Então, trate esse empecilho de dependência. Trate a dependência. Porque se você não tratar essa dependência, dificilmente você vai conseguir deixar o ir no coração, porque é no coração. Porque você pode até deixar de fazer essas coisas, mas se não deixar o ir no coração, não adianta de nada, ok? Então pensem, gente, raciocine aqui comigo, tá certo? Deixa aí é no coração.